Como aprender inglês com frases. Hello everybody, eu sou o Leonardo de Mello e essa é a nossa terceira aula estudando inglês com frases. E a frase de hoje que a gente vai estudar é do Mark Twain, que é 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. Então, ao final da aula, você vai estar entendendo praticamente toda essa frase e também mais várias outras frases de exemplo que eu vou usar para explicar cada estrutura dessa frase. Então, primeiro a gente vai traduzir ela, e a tradução dela é 20 anos a partir de agora ou daqui a 20 anos, você vai estar. Então, daqui a 20 anos ou 20 anos a partir de agora, você vai estar mais desapontado com as coisas que você não fez do que com as coisas que você realmente fez. Então, primeiro, a gente vai começar a estudar o 20 years from now, porque eu tenho uma estrutura bem interessante aqui. 20 years from now significa daqui a 20 anos. Então, 20 significa 20, é o número 20. 20 years. 20 years, 20 anos. 20 anos. E a estrutura from now é para falar a partir de agora. Ou como a gente fala em português, daqui a 20 anos, ao invés de 20 anos a partir de agora. Então, 20 years from now significa daqui a 20 anos, ou uma tradução um pouco mais ao pé da letra, 20 anos a partir de agora. Então vamos para as frases de exemplo com essa estrutura. A primeira frase de exemplo é This is you 5 years from now. Este é você 5 anos a partir de agora. This is, este é, you, este é você, 5 years, 5 anos, from now, a partir de agora. Ou fazendo uma tradução um pouco mais fluente, daqui a 5 anos. Então, este é você, this is you, 5 years from now, 5 anos a partir de agora ou daqui a 5 anos. Outra frase de exemplo com essa estrutura que é What happens 1 year from now? O que acontece daqui a 1 ano? What? O que? What happens? O que acontece? Happens. Acontece. What happens? O que acontece? 1 year, 1 ano. From now, 1 ano a partir de agora. Ou daqui a 1 ano. 1 year from now, daqui a 1 ano. Ou 1 ano a partir de agora. Um outro exemplo também com essa estrutura. O último exemplo com essa estrutura que é The meeting with James is 2 hours from now. A reunião com o James é daqui a 2 horas. The meeting, a reunião, meeting é reunião, with, with James, com James, is é 2 hours, 2 horas, 2 é o número 2, hours, horas, 2 hours, 2 horas, from now, a partir de agora, 2 horas, a partir de agora, ou uma tradução um pouco mais fluente, daqui a 2 horas. A reunião com James é daqui a 2 horas. Então, 20 years from now significa daqui a 20 anos, ou 20 anos, 20 years, 20 anos, from now, 20 anos a partir de agora. Ou a tradução mais fluente, daqui a 20 anos. E também ele fala aqui you will be. You will be significa você vai estar. You é você, will é para expressar o futuro, então you will, você vai, you will be, você vai estar. Então vamos para as frases de exemplo com essa estrutura. Então aqui a gente tem 1 year from now, you will be free. Daqui a 1 ano, você vai estar livre. Então aqui também a gente tem a estrutura do from now para falar a partir de agora ou daqui a quanto tempo. Então aqui a tradução é daqui a 1 ano, você vai estar livre. 1 year, 1 ano, 1 year from now, daqui a 1 ano ou 1 ano a partir de agora. You will, você vai, be, você vai estar, you will be, você vai estar free, você vai estar livre.
1 year from now, you will be free. Daqui a 1 ano, você vai estar livre. Um outro exemplo com essa estrutura. 2 weeks from now, you will be in business. Daqui 2 semanas, você vai estar no negócio. Então aqui a gente também tem a estrutura do from now, só que falando de semanas. 2, número 2, weeks, semanas, 2 weeks, 2 semanas, from now, 2 semanas, a partir de agora, ou daqui 2 semanas, you will, você vai, expressando o futuro, ou seja, daqui a 2 semanas, expressando o futuro, you will be, você vai estar in business, você vai estar no negócio. 2 weeks from now, you will be in business. Daqui 2 semanas, você vai estar no negócio. E a última frase de exemplo com a estrutura you will be é essa aqui. This is what you will be using. Isto é o que você vai estar usando. This is, isto é. This is what, isto é o que. What significa o que. You will, você vai. You will be, você vai estar. You will be using, você vai estar usando. Eu tento sempre traduzir o mais ao pé da letra possível para você entender o jeito que eles falam em inglês. Então, nem sempre vai estar com a melhor gramática em português. Porque aqui o importante é você entender o jeito que eles falam em inglês. Então, this is what you'll be using. Isso é o que você vai estar usando. Ou, fazendo a tradução mais fluente, isso é o que você vai usar. Então, as palavras you will be, você vai estar, significa, obviamente, você vai estar. E depois ele fala more. E a gente também tem frase de exemplo com essa palavra, que significa mais. A primeira frase de exemplo é I want more. Eu quero mais. Então, o more é para você falar mais. I want. Eu quero, I want more. Eu quero mais. I want more. Eu quero mais. E um detalhe aqui é que quando você vai pronunciar want, nem sempre você pronuncia esse T aqui no final da palavra. Você pode falar só I want more. Então esse T é como se ele fosse mudo. Aí você fala want more. Want more. Então você não fala o T, fala want more. Claro que você pode falar, só que é muito comum você ver want more ao invés de want more. Então, I want more, eu quero mais. Um outro exemplo aqui com essa palavra, more, que é I deserve more. I deserve more significa eu mereço. Eu mereço mais. I é eu. Caso você não saiba esse I aqui em inglês, ele é um I, a letra I aqui, só que ela é maiúscula. Então, I é o I maiúsculo. E você também não escreve com ele minúsculo. Se tiver com ele minúsculo, tá errado gramaticalmente. Claro que na internet você vai ver muita gente escrevendo o I aqui, o eu, com o I minúsculo. Porque na internet várias pessoas escrevem com a gramática errada porque é algo informal. Mas, escrevendo gramaticalmente correto, você tem que colocar ele com letra maiúscula. Então, o I aqui, o I, é um I maiúsculo para falar eu em inglês. I deserve. Deserve é mereço. I deserve, eu mereço. More, eu mereço mais. Um outro exemplo, e último exemplo com a palavra more, que é esse daqui. They need more help. Eles precisam de mais ajuda. They pode ser eles ou elas, então depende do contexto. They, eles ou elas. They need, eles precisam. Need significa precisa ou precisar de alguma coisa. They need, eles precisam de. More, eles precisam de mais. Precisam de mais. Help, eles precisam de mais ajuda. They need more help, eles precisam de mais ajuda. Uma coisa super importante para você entender o inglês é você sempre prestar atenção no contexto. O contexto é o mais importante para você conseguir entender o que eles estão falando em inglês, para você conseguir se tornar fluente em inglês. É prestar atenção no contexto, porque em inglês várias palavras têm mais de um significado, algumas têm vários significados. E para você entender os significados dessas palavras,
elas precisam estar dentro de um contexto, porque dependendo do contexto, o significado delas muda. Então aqui, they need more help, eles precisam de mais ajuda. Então, 20 years from now, 20 anos a partir de agora, ou daqui a 20 anos, you will be, você vai estar, more, você vai estar mais, então more significa mais, disappointed, disappointed significa desapontado ou decepcionado, depende do contexto, então disappointed, decepcionado ou desapontado. E a gente também tem frase de exemplo com essa palavra para você entender ela melhor. A primeira frase de exemplo com ela é he was disappointed. Ele estava desapontado. He was. Ele estava. Was significa estava ou era, depende do contexto. Nesse contexto, significa estava. He was. Ele estava disappointed. Ele estava desapontado. Ele estava decepcionado. He was disappointed. Ele estava decepcionado. Ele estava desapontado. Um outro exemplo com essa palavra que é I am so disappointed. Eu estou tão desapontado. I am, eu estou, so, tão, disappointed, desapontado. I am, eu estou, so. Aqui o so você vai ver muitas vezes sendo usado como a palavra então. Só que nesse contexto ele está enfatizando o disappointed. Então, I am so disappointed. Eu estou tão desapontado. Então aqui o so, ele está enfatizando a frase. I am, eu estou, I am so, eu estou tão disappointed, eu estou tão desapontado, eu estou tão decepcionado. O último exemplo com essa palavra é esse daqui. She is a little disappointed. Ela está um pouco desapontada. She is, ela está, she is, ela está. A little significa um pouco. She is a little, ela está um pouco disappointed, ela está um pouco desapontada, ela está um pouco decepcionada. Então, voltando aqui à frase do Mark Twain, é 20 years from now, you will be more. Daqui a 20 anos, você vai estar mais disappointed, você vai estar mais desapontado, você vai estar mais decepcionado. E aqui ele fala by the. By the significa com as. O by aqui ele tem vários significados essa palavra em inglês, mas nesse contexto significa com as. E eu vou dar frase de exemplo também para você entender melhor como usar essa palavra nesse contexto. A primeira frase de exemplo, com essa estrutura do inglês, é essa daqui. He was impressed by the explosion. Ele ficou impressionado com a explosão. He was. Aqui was está com o sentido de ficou. Então lembra que eu falei que dependendo do contexto, o significado da palavra muda. Então nesse contexto, was significa ficou. He was, ele ficou. Impressed, ele ficou impressionado. By the, com a. Então by the, com a. Explosion, com a explosão. He was impressed by the explosion. Ele ficou impressionado com a explosão. E o melhor jeito também de você aprender inglês é você sempre prestar atenção no que você está fazendo agora. Então aqui, a palavra by tem vários significados. Só que se você focar em vários significados ao mesmo tempo, acaba ficando confuso. E você vai achar que é difícil, você vai travar e não vai conseguir avançar. Então aqui, está com o sentido de com. Então você foca nesse sentido agora. E daqui uma semana ou daqui a alguns dias você vai e foca em outro sentido que essa palavra tem. Então sempre foque em uma coisa de cada vez. Então agora a gente está estudando by com o sentido de com. Então é esse o sentido que você tem que focar, ao invés de pensar nos outros, sei lá, 10 sentidos que essa palavra tem. Então, sempre foca no que você está aprendendo agora, porque aí facilita muito o seu aprendizado de inglês. Então aqui, he was impressed, ele ficou impressionado by the, by the explosion, com a explosão. A última frase de exemplo com esse by the é essa aqui. We were shocked by the things you did. Nós ficamos chocados
com as coisas que você fez. We, nós, we were. Nós ficamos, were é o passado de are. Então, we were, nós ficamos shocked. Nós ficamos chocados by the things, com as coisas. Então, by the, com as, things, coisas. A palavra thing significa coisa e no plural tem um S no final aqui e significa coisas, no plural. Então, we were shocked by the things. Nós ficamos chocados com as coisas. You, você. Did, você fez. Did é o passado da palavra do. Do é fazer e did é fez. By the things you did, com as coisas que você fez. Então, aqui ele fala by the things, com as coisas. A gente também acabou de estudar o things. Então, com as coisas. By the things that, que. Aqui o that significa that, que. Tem outros sentidos também, tem outros significados. Mas nesse contexto é para falar que. E também a gente tem frase de exemplo para você entender melhor essa palavra sendo usada nesse contexto. She is the woman that helps us. Ela é a mulher que nos ajuda. She, ela, she is. Ela é the woman, ela é a mulher, woman, mulher, that. Então, aqui o that está com sentido de que. She is the woman that, ela é a mulher que helps, ajuda, helps us, nos ajuda. Esse us é para falar nos. Então, helps us, nos ajuda. She is the woman that helps us. Ela é a mulher que nos ajuda. Um outro exemplo com essa palavra sendo usada nesse contexto. Wash the glass that is on the table. Lave o copo. Deixa eu colocar aqui maiúsculo. Lave o copo que está na mesa. Wash. Wash é lavar. Wash, lave. Wash the glass. Lave o copo. Glass, copo. Wash the glass. Lave o copo. That. Que is on. Está na. Is on the table. Está na mesa. Esse on the table é para falar que algo está em cima da mesa. Então está sobre a mesa. Está em cima da mesa. Ou como a gente fala, está na mesa. É assim que a gente fala em português. Wash the glass that is on the table. Lave o copo que está na mesa. Então a palavra that, aqui da frase, está com o sentido de que. 20 years from now. Daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos. You will be. Você vai estar. You will be. Você vai estar. More disappointed. Mais desapontado. Mais decepcionado. By the things. Com as coisas. That, que, you, a gente já estudou you, aqui significa você, então significa você, o you. Didn't do significa não fez, é a contração, a abreviação de did not do. Então, o didn't do é a abreviação de did not do. Então, para você fazer essa abreviação, você apaga o espaço aqui, apaga o e coloca o apóstrofo aqui, esse tracinho. Então, didn't do ou did not do. Para falar não fez. O did not está deixando o do no passado e também está negativando. Então, aqui, did not está negativando e está deixando o do no passado. Eu vou dar frases de exemplo também com essa estrutura para você entender melhor como você usa e como ela funciona. A primeira frase de exemplo com ela é I didn't call him. Eu não liguei para ele. I didn't ou did. Did not. Então, did not. Ou fazendo a abreviação, a contração. Didn't, I didn't call. Eu não liguei. Eu não liguei. E o call aqui significa ligar. E o didn't tá deixando o call no passado e tá negativando a frase. Então, para você usar o didn't, o verbo aqui, ele fica no presente. Então, o verbo é no presente. E o didn't deixa o verbo no passado. Então, se eu fosse afirmar, falando que eu liguei para ele, seria I called him. Significa eu liguei
para ele. Então aqui eu estou afirmando que eu liguei para ele. Mas para eu falar que eu não liguei para ele, eu coloco did not aqui e deixo o verbo aqui no presente e vira I did not call him. Eu não liguei para ele. Então, o did not é para negativar e deixar a frase no passado. Então, se eu quiser falar aqui, eu não ligo para ele, I don't call him. Eu não ligo para ele. Aí tá no presente. No passado é o did. É o didn't. Aqui, did, didn't ou did not. Então é esse o sentido de didn't. I didn't call him. Eu não liguei para ele. E o him aqui é ele. E também você não fala I didn't call to him. É didn't call him. Não precisa do to aqui. Não tem necessidade. Então, I didn't call him. Eu não liguei para ele. Um outro exemplo com essa estrutura para você entender melhor é esse daqui. She didn't lie. Ela não mentiu. Ela não mentiu. She, ela, didn't ou did not, tanto faz se você quer fazer a abreviação, a contração ou não, é a mesma coisa, não muda nada. She didn't lie, ela não mentiu. Lie aqui é mentir. Mentir. E didn't lie é mentiu, ela não mentiu. Então tá negativando e deixando a frase no passado. She didn't lie, ela não mentiu. Mais um exemplo com essa estrutura para você entender melhor ela. They did not win. Eles não ganharam. They pode ser eles ou elas, depende do contexto. They did not win. Eles não ganharam. Se eu quiser falar que eles ganharam, eu falo they won. They won. Eles ganharam. Então, won aqui é o passado de win. Então, estou afirmando que eles ganharam. Para falar que eles não ganharam, eu coloco o did not aqui e deixo o win no presente. Se eu colocar they did not won, tá errado. Tá errado. Então, tem que ser they did not win, porque o did not já está deixando a frase no passado e está negativando. They did not win. Eles não ganharam. Mais uma frase de exemplo com essa estrutura e a última frase de exemplo para você entender ela melhor, que é we didn't go to the beach. Nós não fomos para a praia. Nós, we didn't go ou we did not go. Nós não fomos to the beach, para a praia. Então aqui está afirmando e falando que não foram para a praia, que nós não fomos para a praia. Se eu quiser falar que nós fomos para a praia, we went to the beach. Nós fomos para a praia. Went é o passado de go. Então, we went to the beach, nós fomos para a praia. Eu não posso colocar aqui o we didn't went. Não tem necessidade. O go, então, é o presente e o didn't deixa o go no passado e está negativando. We didn't go, nós não fomos to the beach, para a praia. Então, o didn't é usado para negativar a frase e deixar ela no passado. Então, ele fala aqui, didn't do, não fez. O do significa fazer. Didn't do, não fez. A gente também tem frase de exemplo com essa estrutura, com essa palavra do, para você entender ela melhor. A frase de exemplo é you didn't do your job. Você não fez seu trabalho. Você, you didn't ou you did not, você não, you did not do, você não fez. Então, aqui o didn't, did not está deixando o do no passado e está negativando. You didn't do, você não fez, your job, seu trabalho. You didn't do your job, você não fez seu trabalho. E para eu falar faça seu trabalho, é assim, do your job, faça seu trabalho. Então, do, faça, do, faça, your job, seu trabalho. Do your job, faça seu trabalho. A última frase de exemplo com do é essa daqui. We will do it. Nós vamos
fazer isso. We, nós, we will, nós vamos, we will do, nós vamos fazer, we will do, nós vamos fazer, it, isso. Então aqui está expressando o futuro, we will, nós vamos, expressando o futuro, do, nós vamos fazer, it, nós vamos fazer isso. Então aqui na frase, 20 years from now, daqui 20 anos, you will be more, você vai estar mais, disappointed, desapontado, by the things, com as coisas, that you didn't do, que você não fez, then significa do que. Então, then, do que. Também tem frase de exemplo com essa palavra aqui para você entender ela melhor. Geralmente, ela é usada para comparação. Por exemplo, I'm faster than you. Eu sou mais rápido do que você. I'm é a contração, a abreviação de I am. I am, eu sou. Ou I'm, mesma coisa, só está fazendo uma abreviação. I'm, eu sou faster. Faster significa mais rápido. Than, então than significa do que, para fazer uma comparação. Than you, do que você. I'm faster than you. Eu sou mais rápido do que você. Um outro exemplo com a palavra than, que é I have more than that. Eu tenho mais do que isso. I have. Eu tenho, I have more. Eu tenho mais than, do que, more than, mais do que, that, mais do que isso. I have more than that. Eu tenho mais do que isso. E o último exemplo com a palavra than é esse daqui, que é that is more than enough. Isso é mais do que suficiente. That, isso, that is, isso é more, isso é mais, than, isso é mais do que, than enough. Enough significa suficiente. That is more than enough. Isso é mais do que o suficiente. Então o than significa do que. E depois ele fala by the ones. By the ones significa com as coisas. Aqui o ones, deixa eu escrever aqui embaixo. By the ones significa com as coisas. Aqui o ones ele está sendo usado para não repetir a palavra things. Por exemplo, 20 years from now, daqui a 20 anos, you will be more disappointed. Você vai estar mais desapontado by the things, com as coisas that you didn't do, que você não fez, than by the ones, do que com as coisas. Também poderia colocar aqui by the things you did do, que você realmente fez. Então, o once está sendo usado para não repetir a palavra things. E a gente também tem frase de exemplo com essa estrutura para você entender melhor como ela funciona. A primeira frase de exemplo é essa: Life gives us choices, defines us by the ones we make. A vida nos dá escolhas, nos define por aquelas que nós fazemos. Nos define por aquelas que nós fazemos. Life é vida, life gives. A vida dá, life gives us. A vida nos dá, give us choices. Nos dá escolhas. Então, presta atenção aqui no choices. Life gives us choices. A vida nos dá escolhas. Defines us. Nos define. Então, a vida nos define. Defines us. Nos define. By the ones. Por aquelas. Ou seja, para não repetir o choices, by the ones, ou by the choices, por as escolhas, ou pelas escolhas, we make, que nós fazemos. Então, o ones, aqui, o ones, está sendo usado para não repetir a palavra choices. Life gives us choices, a vida nos dá escolhas, defines us, nos define, by the ones, por aquelas escolhas, we make, que nós fazemos. Então, aqui também, na frase do Mark I, aqui tem a palavra that, com o sentido de que. E aqui não tem a palavra that, mas poderia. Então, life gives us choices, defines us by the ones that
we make, que nós fazemos, por aquelas que nós fazemos. Então esse that, muitas das vezes, ele é opcional. Você vai ver bastante sem e também você vai ver algumas vezes com ele. É normal. Então, depende do contexto, depende do que você está falando, depende de quem está falando, se a pessoa quer usar ou não. Algumas vezes você pode usar e outras vezes você usa se você quiser ou não. Então, tanto faz, você pode escolher em muitas das vezes. Life gives us choices, a vida nos dá escolhas. Defines us, nos define. By the ones, por aquelas escolhas ou pelas escolhas. We make, que nós fazemos. We, nós, make, fazemos. Um outro exemplo com by the ones é esse daqui. He was betrayed by the ones he most trusted. Ele foi traído por aqueles. Ele foi traído por aqueles que ele mais confiava. Ele was, ele foi betrayed. Betrayed é traído. By the ones, por aqueles, ou seja, por aquelas pessoas. He most, que ele mais. Most é mais. Most trusted, que ele mais confiava. Trusted é confiava. He was betrayed by the ones, por aqueles ou por aquelas pessoas. He most trusted, por aquelas pessoas que ele mais confiava, por aqueles amigos que ele mais confiava. Então o once está sendo usado para não repetir alguma palavra. Aqui não tem, mas poderia ser, por exemplo, by the friends, pelos amigos que ele mais confiava. E por aí vai. Então, he was betrayed, ele foi traído. By the ones, por aqueles he most trusted, que ele mais confiava. Então aqui na frase, by the ones, é para não repetir a palavra things. Então ele usa o by the ones ao invés de by the things. You, você, a gente já estudou you, que significa você. Did. Aqui o did, ele está sendo usado para enfatizar a palavra do. Então aqui, 20 anos, a partir de agora ou daqui 20 anos, você vai estar mais desapontado pelas coisas ou com as coisas que você não fez do que com aquelas que você realmente fez. Então o did, ele está deixando o do no passado, ele está enfatizando, está sendo usado para enfatizar a frase, para enfatizar o do aqui. Por exemplo, eu também tenho frase de exemplo para você entender melhor como funciona esse did para enfatizar. I did study today. Eu realmente estudei hoje. I did. Então, did está enfatizando o study aqui. Está deixando o study no passado também. Então, I did. Eu realmente study. Eu realmente estudei today, hoje. Então, quando você usa o did para enfatizar, você não precisa colocar o study no passado. Mas seria no passado, I studied today. Eu estudei hoje. Mas se eu quero enfatizar com o did, eu falo I did study today. Eu realmente estudei hoje. Então o did deixa o study no passado. Esse é só um jeito de você enfatizar essa frase. Também poderia falar I really studied today. Eu realmente estudei hoje. Então o really também enfatiza. Só que o really não está deixando o study no passado. Então ele tem que estar aqui no passado. Então é assim que você usa o did aqui. I did, eu realmente estudei. Então o verbo está no presente. Today, hoje. I did study today. Eu realmente estudei hoje. Um outro exemplo com essa estrutura para você entender ela melhor. Que é I did know what I was doing. Eu realmente sabia o que eu estava fazendo. I did, eu realmente know, eu realmente sabia. Então, know aqui está no presente. O passado de know é knew, com e aqui. I did know, eu realmente sabia. Então, não tem necessidade de colocar o know no passado, porque o did está fazendo esse papel. I did know, eu realmente sabia. What, o que. I was, eu estava. Doing, eu estava fazendo. I did know what I was doing. Eu realmente sabia o que eu estava fazendo. Um outro exemplo e último exemplo com o did é esse daqui. She did live in London. Ela realmente morou em Londres.
she did. Ela realmente, então did sendo usado para enfatizar a frase. She did live. Ela realmente morou. Então live aqui está no presente, só que o did está deixando essa palavra no passado. She did live. Ela realmente morou in London. Em Londres. London é Londres. She did live in London. Ela realmente morou em Londres. Então, aqui na frase do Mark Twain, 20 years from now, daqui a 20 anos, you will be more disappointed. Você vai estar mais desapontado by the things, com as coisas that you didn't do, que você não fez, than, do que, by the ones, do que com as coisas, you did do, que você realmente fez. Então, o did está enfatizando e deixando o do no passado. Did do, realmente fez. 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. Então, esse é o final da nossa aula. Eu vou deixar o material, todas essas frases de exemplo para você estudar no meu canal do Telegram. Então, você entra lá no meu canal do Telegram, o link vai estar na descrição desse vídeo. Você entra lá e baixa o PDF dessa aula com todas essas frases de exemplo para você estudar. Então é isso, se você gostou dessa aula, curte e compartilha com algum amigo seu que também está querendo aprender inglês. Então, até a próxima aula!